também repercutir contigo aqui, Eliseu, se você me permite, uma fala do presidente russo Vladimir Putin, que citou o Brasil, pessoal, ao falar sobre os países aliados da Rússia que estão sendo impactados pelas tarifas americanas no contexto da guerra comercial imposta por Donald Trump. Em que termos ele colocou essa menção ao Brasil? Vamos lá, primeiro lugar, podemos rasgar o verbo? Desde sempre foi político, nunca foi comercial. Trump lá de trás já pontuava isso muito claramente. No caso do Brasil. E todos, na verdade. Todos, na verdade. Todos, na verdade. Só não entendeu quem não quis. Porque ele falou, Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, falou a mesma coisa. O vice-presidente J.D. Vance comentou a respeito e todos em comum. É uma questão política. O tarifaço tem sido usado como uma ferramenta de pressão política. Eles usam o arcabouço comercial para fazer com que os demais países do mundo se voltem, primeiro, a um relacionamento comercial, financeiro mesmo, mais saudável. 2, fazer com que os Estados Unidos volte a ter uma espécie eu ia falar autonomia, mas não é essa a palavra, volte a ter uma espécie de presença mais forte junto a esses países. Então, por exemplo, no caso do nosso Brasil, temos tido ali uma presença chinesa muito forte, né? A influência chinesa, até esse termo que tem sido muito utilizado. O que Donald Trump quer fazer é o seguinte, olha, vamos diminuir essa influência chinesa e aumentar a influência americana. Como assim? Ele fez uma leitura lá no governo dele e descobriu, olha, comercialmente falando, a balança não tá tão bacana. Então eu vou subir aqui, esses países vão ter que olhar para mim e vão ter que me respeitar como grande, como de fato sou. Essa é a vontade de Donald Trump nesse momento. E daí, Vladimir Putin, que é o líder russo, ontem deu uma declaração, ele está num evento lá na China, com os homólogos dele, lá de outros países, e durante esse evento, aliás, que evento, hein? Sim. Porque a China mostrou poder, e poder militar, e poder bélico, e lá ele foi questionado sobre o tarifaço. Ele falou, e quem é que estava representando o nosso Brasil lá? Quem? O jurássico Celso Amorim. Vamos lá com o nosso Mano Ferreira para repercutir aqui. Não, é impressionante que se o objetivo do Trump era diminuir a influência chinesa e aumentar a influência americana no Brasil, por exemplo, ele conseguiu o oposto, né? A gente tem visto até as pesquisas de opinião mostram que a população passou a ver a China com melhores olhos do que via antes do tarifaço. Agora, teve uma conversa muito doida lá na Rússia, né? Na China, aliás, que vazou do Xi conversando com o Putin, falando sobre imortalidade. O Xi dizendo, não, antes as pessoas com 70 aí depois anos... os dois não querem ser chamados e comparados a vilões do James Bond, né? Brincadeira. Né? Na internet já tem várias teorias a respeito, né? Muitas teorias de transplante, roubo de órgãos. Nossa, eu tô lendo cada coisa por lá que eu vou te contar um só para contextualizar para o nosso ouvinte, o Xi Jinping, líder chinês, na conversa vazada, ele fala, antes o povo aos 70 anos, era todo mundo já no fim da vida, agora é 70 anos, é uma criança, tá começando agora. Vamos chegar aos 150 anos, podemos chegar aos 150 anos se nós quisermos. E aí o Putin fala, não, com a tecnologia hoje você pode ficar fazendo transplantes de órgãos eternamente rumo à imortalidade. Uma conversa completamente... assim, não quero parecer que eu tô momento chapéu de alumínio aqui, mas, enfim... Se a gente levar ao pé da letra o que eles estão dizendo aqui, pessoal, vamos lembrar, os limites em termos de pesquisa e ciência em regimes autoritários é muito mais flexível do que no Ocidente, por exemplo, que a gente sempre encontra essas barreiras éticas em algum grau, né? Não sei se daqui a pouco, no cenário distópico, Jota, daqui a pouco vai ter ciborgues chineses com órgãos humanos e russos também. Não dá para descartar quando você vê esses dois caras com o poder que tem, sequer cogitando isso, né? Isso é questão de tempo, André. Mas uma pergunta que eu queria fazer pro Eliseu é por que o Putin nunca tá feliz, Eliseu? Não, porque essa é uma dúvida sincera que eu tenho. Porque se tu olhares, agora tá falando da guerra da Ucrânia, a taxação, e se tu olhares bem pro que aconteceu recentemente, o Trump falou isso, ele viu, a Ucrânia não entrou mais nesse papo, né? OTAN também não entrou mais nesse papo. Então ele perguntar contente, o que ele ainda insiste em estar reclamando, enchendo o saco? Então, eu acho que essa é uma pergunta que só André Marinho poderia responder, porque se ele tivesse lá, talvez a conversa seria diferente. Mas o que acontece? Ele tá nervoso, a vida dele não tá fácil, né? Ele tem um problema com a Ucrânia já de 3 anos, a guerra não parou, não tem previsão de parar, as perdas financeiras e de vidas são de fato
muitas, e tem muitos problemas de relacionamento, porque a Rússia, sofre sanções econômicas há muito tempo por parte do Ocidente. Eles se viraram para se manter vivos, né, para se manter operando no sistema como um país independente, e óbvio, eles precisam fazer as alianças deles. Com relação à Ucrânia, por exemplo, o Vladimir Putin disse que quer conversar via diplomacia com o Volodymyr Zelensky da Ucrânia para pôr fim à guerra. Inclusive, ele citou o Donald Trump. Ele falou, não, Donald Trump fez um bom trabalho, conseguiu abrir um caminho, existe sim uma luz no fim do túnel via diplomacia, mas Volodymyr Zelensky precisa ir até a Rússia. Aí eu te pergunto, vocês topariam aqui ir até a Rússia, tomar um chá com o líder russo, ou quem sabe se encontrar no topo de um prédio lá, de um rooftop, né? Sim, o que acontece com os oponentes deles, com os inimigos de Vladimir Putin? Chá com cianeto, né? Então, será que Volodymyr Zelensky vai? Vai ou não vai? Agora há pouco, antes de eu entrar aqui no ar, os ucranianos já disseram, olha, não tem a menor chance disso acontecer. Então, ele fica muito infeliz, porque ele enfrenta uma série de problemas que, a princípio, não tem como terminar agora. Obrigadão, Eliseu. Tamo junto. Volte sempre aqui. Obrigado por sempre. Não fala pra eu voltar, não, que eu vou voltar. Espero ter ficado solto igual a nossa querida Helena sempre pede do bate-papo, entendeu? Apesar de estar de terninho e gravata aqui, senão o pessoal do figurino briga comigo. Agora, Mano Ferreira, ele também... Porque é isso, não dá pra subestimar, até porque já há sérias acusações ao longo do tempo que a China também pratica esse tráfico de órgãos humanos também de forma clandestina, né? Vai que... E sociedades ditatoriais não possuem imprensa livre, sociedade civil independente, atuante, para fiscalizar e denunciar eventuais abusos do governo. O que há é um clima de medo e uma censura que faz com que as pessoas que eventualmente tenham denúncias se calem e não coloquem a informação para circular. Então, é muito difícil você até confiar em estatísticas oficiais de governos ditatoriais em função desse contexto. Você não tem verificadores independentes que consigam atestar até que ponto os dados oficiais fazem ou não sentido.